com um fuzil nas mãos. De novo no olho da rua, Rafael estava ofegante sem rumo, ainda se recuperando o fôlego. O traficante olha para ele e pergunta: Você tem para onde ir? Rafael nega com a cabeça e o bandido diz: Tem um lugar lá na casa da minha avó. Tu já morou em morro? Disposto a qualquer coisa, confessa: Morro não, mas já morei em muita favela, lá em São Paulo. Zuzu ri e manda: Vamos embora, que dá tudo na mesma. Só que aqui a paisagem é melhor. Dia seguinte, a surpresa: Zuzu joga um fuzil em sua mão, perguntando: Você sabe atirar com essa coisa? E gosta do que ouve? Não, mas eu aprendo rápido. A mesma resposta que tinha dado ao Gugu quando o animador dono do grupo Polegar perguntou se sabia tocar guitarra. A proposta de emprego veio em seguida: ser olheiro e fogueteiro, duas funções que se completam no mundo das drogas, porque alertam os bandidos sobre a aproximação da polícia. Claro que aceitei. É o único jeito de sustentar meu vício e ter um teto, justifica. Na verdade, era como se estivesse mudando de planeta, a anos-luz de distância da família, dos conflitos, da sensação de rejeição e abandono, do fim do polegar, da falta da fama e dos aplausos, das fofocas da imprensa, das clínicas de reabilitação, da angústia de não te sentir mais importante, um jeito de preencher o vazio. Acho que o ponto em comum entre ser artista e ser traficante, para mim, foi a sensação de poder. Eu não tinha mais uma guitarra e um palco, mas eu tinha um fuzil e um morro. Em pouco tempo estava integrado ao esquema. Ganhou arma, casa, salário, seguranças e o apelido de alemão. Também comprou uma moto. De fogueteiro, passou a chefe da contenção. Barreira ao pé do morro, responsável por segurar a polícia a bala, para dar tempo de os traficantes fugirem do cerco. Eu sempre gostei de atirar, desde a época do polegar, mas só usava revólver que comprava dos próprios seguranças do conjunto. Mesmo assim, me achei preparado para a nova missão. Rafael nem se dava conta de que poderia virar um bandido, de que tinha passado para o lado do crime. Alienado pela droga, perdeu o senso crítico, a noção da realidade. Sentia como se eu estivesse num filme de ação. Quando pintava tiroteio, era a maior adrenalina. Tinha entrado numa guerra, tanto fazia de qual lado eu estava. Página 103. Página 104. A morte manda recado. Mas a morte passou perto e deu o seu recado. Naquela época, a polícia não subia o morro, ninguém entrava, só que aí veio o exército. A coisa ficou feia. Usaram até tanques, cercaram tudo e a polícia invadiu. A contenção reagiu pesado. Foi mais de uma hora de troca de tiros. Eu disparava para todos os cantos. Minha cabeça estava a mil, o corpo inteiro molhado de suor, muita droga rolando nas veias. Não raciocinava mais, era só instinto. Ali era matar ou morrer. Foi quando um dos seguranças do meu lado gritou: Alemão, você tomou um tiro. Mas como se eu não, mas como se eu não sentia nada? Passei a mão no meu ombro direito e quando olhei estava cheia de sangue. Fiquei careta na hora. Naquele instante acordei para a realidade. Quase sem fôlego, Rafael se arrastou pelo chão até sair da linha de tiro e se escondeu no primeiro barraco que encontrou. Cada vez mais atordoado, sangrando muito e sem socorro, teve a certeza que iria morrer. Não sabe quanto tempo depois ouviu passos e alguém falando alto. Vamos levar ele para a enfermaria rápido. A guerra tinha acabado, vitória da contenção. E em volta, só o silêncio. Rafael foi operado numa casa do morro, um pronto-socorro improvisado. Muita gente presta serviço para o tráfico, até mesmo médicos e enfermeiros. Lá tinha até estoque de sangue, caso precisasse de transfusão. A bala foi retirada, mas ficou a dúvida: será que esse tipo de vida valia a pena? Uma cena de horror ia mostrar que não. Mas até isso acontecer, Rafael enfrentaria algumas mudanças, como deixar de comandar a segurança do tráfico ao ser transferido da contenção para a contabilidade. Sair da linha de tiro não diminuiu em nada o perigo. Fiquei responsável por 180 quilos de cocaína escondidos num barraco. Distribuía as encomendas e recebia a grana. A prestação de contas é algo seríssimo. Qualquer falha pode condenar à morte, o que de fato ocorreria. Muito competente no trabalho, como sempre, acabou promovido a gerente, abaixo do dono do morro.
eu quem mandava, mas o preço que paguei por isso foi alto demais. Como gerente, começou a ser alertado sobre desfalques na contabilidade. Acontecia sempre que os mesmos caras ficavam no plantão. No começo sumiram R$ 30, depois 40. O chefão me chamou e disse que se pintasse mais um buraco nas contas, ele matava todo mundo. Aí levaram R$ 50 e o tempo fechou de vez. Cheguei lá e disse: vim aqui ter um papo reto com vocês. O chefão já sabe de tudo. O cabeça da turma reagiu e levou um tiro do segurança na perna. Em poucos minutos cercaram o lugar e arrastaram o ferido lá para fora. Eu senti que a ameaça de morte ia ser cumprida. Página 105, um crime brutal. Rafael recebeu ordens para acompanhar o castigo. Sentiu falta de ar e a angústia tomou conta. Encarar um tiroteio tinha gosto de aventura, mas testemunhar uma execução era um filme de terror do qual não queria participar. Foi brutal o que eu vi ali. Se fugisse, poderia ser o próximo. Ficar foi a maior tortura. O dono do morro veio cobrar a dívida pessoalmente. Olhou para o cara sangrando no chão e gritou: Tu tá me sacaneando? Não sabe que não pode mexer comigo? Paga o que me deve. Chorando, ele respondeu: Eu não tenho agora, mas juro que vou te pagar. E levou um tiro na outra perna. Começou a juntar gente em volta. Alguém foi chamar a mãe dele, que chegou desesperada, gritando para salvarem seu filho. Mas ninguém se mexia. Quem se atrevesse morria. Aí foram dando mais tiros, num joelho, depois no outro, braços, cotovelos, ombros. O rapaz urrava de dor e nada do tiro de misericórdia. Como continuava consciente, prolongavam seu sofrimento, um verdadeiro martírio. Ele ainda implorava pela vida, quando veio o golpe final. Jogaram gasolina na parte de baixo de seu corpo e atearam fogo. Atiraram de novo e incendiaram da cintura para cima. Não tinha mais como resistir. O que antes era uma dúvida virou certeza. Não queria continuar no tráfico. Rafael, com 20 anos, já tinha visto mais o lado violento da vida que muita gente de 60. Depois daquele dia, nunca mais consegui ser o mesmo. Parei de cheirar, de beber, de comer. Entrei em choque, dormindo ou acordado. Aquelas cenas de horror não saíam da minha cabeça. Estava estressadíssimo e comecei a deprimir. O poder não me empolgava mais. Aquele negócio de comandar os 40 caras a andar de moto pela comunidade armado com um fuzil e cercado por 3 seguranças tinha perdido sentido para mim. Eu só queria sumir dali, mas precisava achar uma saída. O estado de espírito de Rafael não passou despercebido. Zuzu, de cara fechada, o chamou para uma conversa num local retirado, no alto da comunidade. Subiram sem trocar uma palavra, mas Rafa sabia que a hora da verdade tinha chegado e temia pelo desfecho. A pergunta foi direta. E aí, alemão, tá triste? Tá chapado? Não. Tô com saudade de casa, da minha mãe, da minha avó, respondeu, sem esperança de que o se importasse com isso. O chefão pegou pesado. Tá com saudade da mamãezinha, tá? Qual é? Não aguento o tranco, cai fora. Teu lugar não é aqui, não, meu irmão. Rafa ficou apreensivo, mas tentou contornar a situação apelando para a sensibilidade de artista. Sabe como é? No fundo, sou um cantor. Acho que nasci para isso. É duro reconhecer, mas cheguei no meu limite aqui para mim. Já deu. Quero voltar para casa. Ele se sentia querido no morro. Muita gente ainda o via como ídolo do polegar. Até a avó do traficante se confessou sua fã, mas não tinha certeza se isso era garantia de alguma coisa, muito menos de vida. Mas era. Logo a ira do chefe cedeu. Tudo bem, tu foi, tu foi fiel. Aqui, ponta firme. Fez um bom trabalho na comunidade. Não vou te prender. Segue teu caminho, alemão. Virou as costas e foi embora. Página 107, capítulo 16. Os amores. Eu era pegador mesmo. Namorei muito, transei com fãs. Não perdia uma chance. Era muita mulher em volta, até por conta do sucesso do polegar. Nunca fui santo. Mas isso durou só até meus 20 anos. Depois comecei a pensar em amor, daqueles com A maiúsculo. Queria me apaixonar,
casar, ter filho, construir uma família. Ninguém acreditava que um cara tão jovem quisesse um relacionamento tão sério. Mas era meu sonho, encontrar alguém para ficar comigo a vida inteira, para ficarmos velhinhos juntos. Tive muitas paixões, muitas coisas boas e muitas decepções, mas não vou desistir de viver um amor assim e sei que já encontrei a pessoa certa, confessa Rafael. De sua agitada vida sentimental, três histórias se destacam: o namoro de conto de fadas com Simoni, a louca paixão com Cristina Oliveira e o amor para valer com Ana Márcia, da equipe de produção do Ratinho. O casamento com Fabiana Bejar, que lhe deu um filho, Cauã, fica para um outro capítulo. O namoro com Simoni. Ele foi meu primeiro namorado e tinha cara de príncipe encantado. É com essa frase romântica que Simone estreia no grupo Balão Mágico, apresentadora de programas infantis e cantora de grande sucesso. Relembra sua história de amor com Rafael Ilha. Tinham em comum, além da fama, o passado de crianças prodígio e o fato de se conhecerem desde os tempos do Colégio Objetivo, onde estudaram. Naquela época, eu comandava o programa à tarde no SBT e o Polegar ia cantar lá toda semana. Aí foi pintando uma paquerinha com o Rafa, até o dia em que trocamos telefone. Era um garoto lindo, um príncipe mesmo. As meninas olhavam e se apaixonavam por ele, mas foi só na festa de 13 anos dela que o cantor criou coragem e fez o pedido. A gente estava dançando e ele perguntou: "Vamos namorar?" E eu respondi: "Tá bom." Simples assim. Éramos duas crianças, ficávamos de mãos dadas durante um tempo, nem beijo tinha, recorda. Rafael também tem suas lembranças. Simone era uma gata. Eu era louco por ela desde a época do balão mágico, que eu adorava. E também conheci a prima dela, a Luciana. Acabou rolando um namoro muito legal. O que atrapalhou foi o nosso ritmo de trabalho. Ela gravava os programas e fazia shows, enquanto eu viajava direto com o Polegar, que tinha uma agenda lotada, onde não existia a palavra folga. Só que o ciúme também interferiu. Ela era ciumentíssima. Aparecia lá em casa às 2, 3 horas da madrugada para ver se eu estava dormindo. Era uma loucura, marcação cerrada. Simone ri e confessa: o Brasil inteiro queria namorar o Rafael, era cobiçadíssimo, não tinha como não ser ciumenta. O jeito era pintar na casa dele de surpresa para conferir se estava se comportando. Quando o Rafael foi internado pela primeira vez por conta das drogas, fiquei desesperada. Quando Rafael foi internado pela primeira vez por conta das drogas, já não estavam mais juntos. Foi um choque para Simone, fiquei desesperada. Ele nunca usou droga na minha frente, nunca teve um comportamento alterado, jamais me ofereceu qualquer coisa do gênero. Por isso, não havia nada que me fizesse suspeitar que o Rafa fosse viciado. O laço da amizade continuava sólido e foi visitá-lo. Eu o encontrei triste, amuado, sem perspectivas. Aí eu pensei: não vou abandoná-lo agora, vou dar todo o meu apoio. Cada vez que eu ia à clínica, levava camisetas com mensagens, notas musicais, só coisas que levantassem o astral dele, para entender que ainda tinha a vida inteira pela frente e sempre é possível recomeçar. Hoje, acho que ele entendeu isso e continuamos amigos. Na época, essa prova de afeto não poderia ter levado a uma reconciliação. Simone é direta. Não, o encontro tinha acabado e o Rafa já estava de namoro com a Cristiana Oliveira. Página 109. Ele no auge do sucesso como ídolo teen do grupo Polegar. Ela, a estrela mais desejada do Brasil, na pele de Juma Marruá, a mulher onça da novela Pantanal. Rafael Ilha, 16 anos, 1,70 m, fama de sedutor. Cristiano Oliveira, 27 anos, 1,76 m, já um símbolo sexual. Paixão que iria explodir em 1990, no embalo de muita polêmica, fofoca, manchetes e, claro, inveja. Foi atração à primeira vista, como ele mesmo conta. Conhecia Crica na Rede Manchete, quando o Polegar foi gravar o programa da Angélica. Estava nos bastidores quando vi aquele mulherão andando pelo corredor com uma menininha, na verdade, sua filha Rafaela. Eu olhei para ela e ela para mim. Então brinquei dizendo: queria ter uma mãe linda assim para cuidar de mim.
Crica deu risada e aproveitei para chegar perto dela. Começamos a conversar e fui direto ao ataque. Perguntei se era casada. Disse que sim. Eu falei que não era ciumento. Já tinha percebido que ela também estava afim. O encontro parecia trama de novela. Quando o cantor descobriu que Cristiana morava uma rua acima da casa de seu pai, justamente onde ele ficava toda vez que tinha shows ou apresentações em rádios e TVs do Rio. Bastou para marcar um almoço com a atriz lá no dia seguinte. Ela topou e acabou sendo almoçada, brinca Rafa. Passaram a tarde juntos e só se separaram porque naquele mesmo dia embarcaria de volta para São Paulo por conta do trabalho. O que aconteceu no próximo capítulo dessa história deixou Rafael atordoado. Ele jamais poderia esperar a atitude que Crica tomou. Acho que uns 2 ou 3 dias depois que nos conhecemos, ela apareceu na minha casa, sem avisar e com suas malas. Quando cheguei, dei de cara com ela. Tinha decidido ficar comigo. Levei o maior susto. Na verdade, Rafael levou um choque, segundo conta sua mãe, que foi quem abriu a porta para Cristiana. Eu disse que meu filho não estava, mas pediu para esperar e entrou com toda a bagagem. Não imaginava que tivesse vindo de mudança. Quando o Rafa chegou, a primeira reação foi mandá-lo embora. Aí eu não deixei, porque morávamos a 4 quarteirões da Avenida Vieira de Moraes e teria que ir a pé até lá, carregando as malas para poder pegar um táxi. Foi assim que ela ficou. Rafael então se acalmou. Acabei gostando da ideia, percebi que também estava apaixonado. Crica morria de tesão em mim. E aqui tem as cartas, né? Tem as fotos. Uma das cartas de amor de Cristiana para Rafael, direto do Pantanal, onde gravava a novela de mesmo nome, como a mulher onça Juma Marruá. Página 111. Era o começo de um romance que duraria quase 3 anos, de puro fogo na cama. Nosso relacionamento era muito sexual, ela morria de tesão em mim. Eu estava com uns 16, 17 anos, no auge da minha sexualidade. Era muito bem dotado, risos, e ainda gostava da coisa. Dá para imaginar o que a gente vivia, né? Me envolvi completamente. Aqui tem uma foto dele com essa moça, com essa atriz. Um filho nos planos de Cristiana e Rafael. O romance entre Juma e Polegar é mesmo para valer, tanto que o casal pensa em morar junto e dar um irmãozinho para a filha da atriz. Página 112. Namorar era uma coisa, assumir outra bem diferente. Os boatos sobre o romance começaram quando foram flagrados no maior chamego de mãos dadas num show em São Paulo. Mas ela desmentiu, afirmando que era amiga da família há muito tempo, principalmente da mãe dele. A possibilidade de existir um namoro, entretanto, despertava maior curiosidade, já que se tratava de um casal famoso totalmente fora dos padrões. Até o pessoal da equipe do Polegar não conseguia acreditar, como revela o diretor Roberto Manzoni. Havia comentário que o Rafael estava namorando a Cristiana. A gente não entendia muito. Pô, era a mulher mais desejada do país, mais desejada mesmo. E o Rafael apontado como o namorado dela, o namorado da Juma Marruado de Pantanal, muita areia para o caminhãozinho dele, mas era verdade. Como andavam sempre juntos e não oficializavam nada, alguns fofoqueiros de plantão começaram a publicar que se tratava de um golpe de publicidade. Aí a atriz reagiu. Esses comentários me machucaram muito. Falaram tanto sem saber realmente o que estávamos vivendo, que senti necessidade de assumir de uma vez por todas o Rafael na minha vida. Declarou a Contigo, em edição de janeiro de 1991. A demora foi por não conseguir romper a barreira da diferença de idade. Custei a encarar esse sentimento por uma pessoa mais jovem. Alguém muito especial também ajudou na sua decisão. Minha filha Rafaela gosta muito dele. São os 2 Rafas da minha vida, confessou a revista. Livres de preconceitos para viver essa paixão, passaram a dar declarações bem-humoradas. No começo, a Crica era toda tímida. Eu a transformei numa sem-vergonha, dizia ele.
enquanto a estrela brincava com o fato de ser 10 anos mais velha que seu amor. Já fui até chamada de comunista, porque sou comedora de criancinhas. Aliás, passou a falar abertamente de sua preferência. Gosto dos rapazes mais jovens com um físico meio homem, meio menino. Acho natural essa atração, porque sou mulher e menina. Não se importava mais com as cobranças. Eu gosto dos caras mais novos da mesma forma que outras mulheres gostam de loiros, morenos, altos. Adoravam dormir grudados, ficar um tempão olhando um para a cara do outro sem dizer nada, se darem apelidos carinhosos como príncipe, pequena ursinha e grandona. Nos momentos de folga, saíam para jogar boliche, ir ao cinema ou a shows. Quando sentiam todos os olhares do mundo sobre eles, mas já não se incomodavam mais. Também não faltavam planos para a vida a dois, inclusive um filho. Apesar de novinho, o maior desejo do Rafa é ser pai. E olha que ele leva o maior jeito. Já expliquei que, por causa da minha carreira, só pretendo engravidar de novo daqui a uns 3 anos. Mas ele fala tanto nisso que pode acabar me convencendo. Página 112. Página 113. A atração física entre eles era tão intensa que não passou despercebida por Renata Aragão. O humorista até fez piada com o casal, como Rafa conta. Eu estava participando do filme dos Trapalhões e a Crica foi me ver no set, já que fazia alguns dias que não ficávamos juntos. Num dos intervalos do trabalho, entramos no trailer, tranquei a porta e começamos a transar loucamente por mais de 1 hora. Depois fomos almoçar com toda a equipe e elenco. Foi aí que o Renato perguntou na frente de todo mundo se alguém tinha sentido o tremor de terra que fez meu trailer balançar direto. O pessoal riu muito, porque todos tinham visto chacoalhar, só eu e a Crica não nos tocamos. Cristiana gravava a novela no Rio, mas morava com Rafael em São Paulo. Seus hábitos liberais surpreenderam a mãe e a avó. Seus hábitos liberais surpreenderam a mãe e a avó do cantor. Silvia não se conformava com o fato da nora andar só de calcinha e camiseta pela casa. Também tinha mania de ficar se fotografando de lingerie para o Rafa. E Dona Yolanda ficava chocada com as coisas que a atriz dizia. Um dia ela acordou toda animada e me disse: Aí, vó, tô tão feliz, tive orgasmos múltiplos. Eu não sabia onde me enfiar. Ela não era muito certa da cabeça, não. Muito ciumenta, dava escândalos. Alugava até avião para ir atrás dele nos shows. O ciúme que tinha de Rafael chamava a atenção. Ela era obcecada pelo meu filho. Uma vez encontrou foto de uma garota no guarda-roupa, acho que era de fã, e chorou o dia todo sentada na calçada. O Rafa não estava em casa. Foi uma situação complicada, conta Silvia, e revela que Cristiana era capaz de qualquer coisa para não ficar longe do namorado. Ela alugava táxi até avião para ir atrás dele nos shows. Carlinhos Muniz, o diretor da Promoarte, confirma essa história. A Crica era doente pelo Rafael. Quando o Polegar tinha que viajar de ônibus, sempre queria ir junto. Eu não deixava, então seguia atrás de táxi. Era uma loucura. Uma vez, por conta de ciúme, ela sapateou em cima do carro dele. Roberto Manzoni, o magrão, também tem casos para contar. O Polegar ia fazer as apresentações em vários lugares. Circo, feiras agropecuárias, aniversários de cidades, etc. E a Cristiana aparecia. Ela dava um trabalho danado para o Carlinhos. Como era ele quem cuidava da agenda de shows, Crica ligava direto querendo saber onde o Rafa estava e depois ia atrás. Uma vez a gente chegou em um hotel em Aracaju, onde seria o show, e ela já estava lá instalada num dos chalés com a filhinha, esperando pelo Rafa. Tinha ciúme dele pra caramba. Para o cantor era difícil lidar com essa situação. A gente queria ficar junto, viajar junto para os shows, mas a direção proibia. Então ela dava um jeito de ficar escondida no mesmo hotel que o Polegar e equipe. Era muito ciumenta, mas apesar de mais velha que eu e de já ser mãe,
Não passava de uma menina brincalhona, bem-humorada, simples e batalhadora. Essas qualidades conquistaram Carlinhos, que acabou permitindo sua presença nas viagens. Depois que dei sinal verde, ela ia até abraçada com o Gugu no ônibus. Chegou a apresentar shows do grupo em alguns lugares. Dava para ver que o ciúme era, na verdade, recíproco, como Rafael deixou claro. Uma vez quase bati num rapaz que se atreveu a pôr a mão na perna da Cristiana. Por outro lado, as garotas tinham que se cuidar, porque Crica poderia virar mesmo uma onça a qualquer momento. Até olhei para uma fã com aquele jeito de Juma Marruá, assumiu na época. A atriz passou a ser considerada a mulher dele e assim comandou a festa de inauguração do Bar Velho Oeste, que o cantor abriu em São Paulo, aproveitando a onda do country que tomava conta da cidade nos anos 90. Linda de cabelão e minissaia, pousou ao lado de Rafa, que entrou no bar a cavalo e usando chapéu de cowboy diante de convidados como Sérgio Reis, Roberta Miranda e Sula Miranda. O líder do Polegar já não imaginava mais a vida sem ela. Sabe aquela história? Atrás de uma grande mulher há sempre um grande homem. Está acontecendo comigo. Página 114. Silvia expulsa Crica de casa. Como o relacionamento decolou, Silvia resolveu botar ordem na casa. Queria que o Rafael percebesse o lado prático da vida de um casal. O dia a dia. Aí fiz ele arcar com as despesas do supermercado, mas continuou tomando conta dos dois apaixonados. Ela não dirigia e ele era menor de idade, mas adoravam sair. Então quem bancava a motorista era eu. Como estavam no auge do sucesso, passamos por alguns tumultos. No shopping Ibirapuera e CIA. Teve que fechar as portas porque as fãs invadiram a loja quando viram os dois lá dentro. Na Fiorucci do Iguatemi foi a mesma coisa. Tivemos que sair escoltados. Virou um inferno. Às vezes Crica trazia a filhinha para São Paulo e eu ficava com a Rafaela para que pudesse ir aos shows com Rafael. Mas, infelizmente, no pano de fundo dessa história de amor e fama ainda existia a droga. Rafael estava num nível de dependência alarmante que levou Silvia e Cristiana a terem uma briga que terminou muito mal. Era justamente a época em que Rafa tinha entrado de cabeça nas drogas e comecei a me desentender com a Cristiana, porque eu não dava dinheiro para o Rafael, para evitar que comprasse drogas. Mas percebi que ela dava, aí a expulsei de casa. Silvia correu o risco de morte por causa disso. Quando Rafa chegou e soube o que eu tinha feito, virou uma fera. Pegou o carro para ir atrás dela. Como ele não tinha carteira de habilitação, fiquei desesperada e entrei junto. Aí começou o drama. Ele passou todos os cruzamentos em alta velocidade, mesmo com os sinais fechados. Eu pedia para parar. Ia provocar um acidente, uma tragédia, mas não adiantava. Claro que estava alterado pela droga. Na primeira parada que deu, saltei do carro, mas começou a me seguir para me atropelar. Foram momentos de terror, porque Rafa não desistia. Eu me escondia atrás de postes e árvores e ele me alcançava, eu corria mais e ele jogava o farol alto em cima de mim. Parecia uma caçada. Quando cheguei no último poste da rua, fechei os olhos e fiquei orando. Ouvi o carro se aproximando e meu coração quase parou de bater quando estacionou perto de mim. Pensei em fugir de novo, mas não tinha mais onde me esconder. Então resolvi encarar. Ele me disse: entra aí. E eu respondi: só se eu for dirigindo. Estranhamente concordou. Novamente dentro do carro, trêmula e exausta, Silvia pegou no volante e desabafou. Se você me matasse, nunca ia conseguir viver com uma coisa dessas, ia parar na cadeia. É isso que você quer para sua vida? Gritava. Fora da real, Rafael não respondeu. Depois de um tempo calado, abriu a boca apenas para dizer que estava com fome e pediu para que a mãe o levasse a uma churrascaria. Já era de madrugada, só encontrei restaurante na Avenida dos Bandeirantes, mas a cozinha estava fechada. O que salvou foi verem que era o Rafael do Polegar. Aí fizeram um prato para ele. Por telefone, Rafael localizou Cristiana. Silvia o deixou na porta do hotel. Era o fim da noite de pesadelo. Ela havia sobrevivido. Página 116.
Entre Cristiano e a droga, fiquei com a droga. A paixão parecia não ter fim. Vivemos tudo intensamente, no verdadeiro sentido dessa palavra, diz Rafa com muita convicção. Crica era sua parceira para todos os momentos. Ela me apoiou quando fui internado. Não me deixou por causa do vício. Encarou tudo numa boa. Isso me surpreendeu, porque tinha medo que fosse embora. O problema é que continuou a se afundar na dependência química. Eu estava muito debilitado, totalmente viciado. A situação tornou-se insustentável. Ela me amava, mas um dia, num momento de tristeza, de melancolia, de depressão mesmo, por ver eu me destruindo, tomou uma atitude radical. Olha, você vai ter que escolher ou eu ou as drogas. Respondi no ato, eu fico com as drogas. Estava tão louco que mandei que fosse embora naquela hora. Lembro que era madrugada. Ela fez as malas e me pediu para levá-la ao aeroporto, ou pelo menos chamar um táxi. Não fiz nenhuma coisa nem outra. Simplesmente a coloquei para fora de casa. Eu também amava a Crica, só que a dependência falou mais alto. Não troquei somente ela pela cocaína, mas também o polegar, minha carreira e quase a minha vida. O relacionamento acabou, mas o amor ainda duraria mais um tempo, segundo a mãe de Rafael. Ela voltou para o Rio e começou a namorar o Fábio Assunção. Mas isso não a impedia de vir para São Paulo ver o Rafael. Quando Silvia soube o que estava acontecendo, teve outra briga feia com Cristiana, desta vez a última. Pedro, meu namorado na época, é quem acobertava esses encontros. Quando vi os dois na casa dele, pus a Crica para correr. A partir daí, foi realmente o fim. Ambos foram discretos e amorosos ao comentarem o rompimento. O Rafael nunca vai ser o passado para mim. De uma forma ou de outra, ele vai estar sempre presente em minha vida. Foi um relacionamento difícil, não por nós, mas pelas pressões externas. A diferença de idade nunca me preocupou. Sempre dei mais valor ao ser humano. Rafael, nosso relacionamento acabou como duas paralelas que de repente se distanciam uma da outra. Mas ele é um grande homem. Vou guardar uma bela lembrança dele, declarou a atriz em setembro de 91. A Contigo. O cantor foi mais econômico nas palavras, mas também mais intenso. A Cristiana foi meu primeiro e grande amor. Nunca irei esquecê-la, afirmou em outubro daquele ano a mesma revista. Na página 116 tem uma foto de jornal, uma publicação. Cristiana Oliveira diz que nunca esquecerá Rafael. Empenhada em construir sua vida depois do fim do romance, Crica assume que a tarefa não é fácil, mesmo com o apoio de outra paixão. O reencontro 21 anos depois, surpresa e abraço caloroso. Não ficaram amigos e nunca mais tinham se visto, até julho de 2012. O reencontro demorou 21 anos. Eu estava cobrindo como repórter a morte de Ivone Cassu, a assessora de Roberto Carlos, no Rio. A Cristiana compareceu ao velório. Quando a gente se viu frente a frente depois de tantos anos, a reação foi imediata. Um abraço apertado e cheio de afeto. Batemos um papo rápido. Quando me contou que sua filha Rafaela estava grávida e iria ser avó. Mais uma prova que o tempo tinha passado e levado junto tudo que viveram. Ana Márcia Amor para Valer. Foi num show de Daniela Mercury no Olímpia que Rafael e Ana Márcia começaram a namorar. Tinham se conhecido à tarde, durante os ensaios de uma peça da qual ela era atriz e ele amigo de uma das produtoras. No intervalo, se viram por acaso no fumódromo do teatro. Entre um cigarro e outro, acabaram comentando sobre a apresentação da cantora em São Paulo. Por coincidência, Rafael iria assistir e Ana estaria lá trabalhando, pois integrava a equipe da Rádio Cidade FM que promovia o espetáculo. E na página 17 tem uma foto deles, né, duas fotos deles se abraçando, ele e a Cristiana Oliveira, né? O reencontro 20 anos depois, surpresa e abraço caloroso.